Qual a coisa mais custosa? Qual a coisa mais cara? Qual a coisa mais sacrificial que você já fez para o Senhor? Se a graça custa tudo para quem oferece e não custa nada para quem recebe, então, nada que fizermos em resposta à graça de Deus será demais. Se a graça custa tudo para quem oferece, mas não custa nada para mim e para você que a recebemos, nada que fizermos será demasiado, será extravagante, será exuberante, será desperdício para respondermos à graça de Deus. E no primeiro texto que nos prepara para a Páscoa, eu leio com vocês a partir do verso 6. O primeiro verso até o 5 nós lemos no início da celebração. Verso 6 de Mateus 26. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre vocês terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu queria orar com os irmãos e as irmãs mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, ao abrir o evangelho hoje de manhã, a minha expectativa é que haja conversões nesse lugar, Senhor. O meu desejo e oração, Senhor, é que haja quebrantamento de corações. Cantamos há pouco: dá-me um coração, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Como profetizou Ezequiel, que nós desejemos um coração novo e um espírito novo. Para a tua glória e louvor, oramos juntos e dizemos juntos: amém. Verso 6, eu começo a expor esse texto, irmãos. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Na casa de quem? Na casa de um leproso. Vocês sabem que a lepra era uma doença muito estigmatizada. Se você lê Levítico 13, você vê que havia um processo de exame para declarar alguém leproso, porque a lepra, num certo sentido, a gente não usa mais o termo lepra hoje, mas a palavra lepra é o nome da bactéria que transmite a doença. É uma doença de infecção bacteriana, transmitida pelo ar. A pessoa contagiada, ela transmite por um espirro, pelo ar que ela solta, que ela expira, por exemplo. Se ela limpa a mão e ela toca a sua mão, você pode ser contaminado. Então, a lepra era vista pelas suas características físicas tão terríveis, como um castigo divino. O leproso era segregado, ele era separado. Isso percorre vários momentos do texto bíblico. E o texto que eu leio hoje de manhã, um texto que busca, irmãos, esse texto busca, pastor Sabiá, o vislumbre de uma
de uma gramática nova para a nossa devoção ao Senhor. E quando eu falo de gramática, a gente pensa em regra, né? Quando eu digo que esse texto busca um vislumbre de uma gramática nova para a nossa adoração, para a nossa devoção, você pensa, gramática? O que é isso, pastor? Regra? A regra que essa gramática que eu vou apresentar a vocês hoje propõe é a regra de um afeto desmedido, de uma devoção desmensurada, sem medida, que começa com Jesus comendo na casa de Simão o leproso. Vocês sabiam que até o 62, no Brasil, havia uma internação compulsória nos chamados leprosários desses doentes? E não era para curá-los, mas, repetindo a antiguidade, para segregá-los, para afastá-los do convívio com as pessoas. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, irmãos e irmãs, esse Simão não era leproso, ele era um ex-leproso. A alcunha ficou, o apelido ficou. Provavelmente ele fora curado pelo Senhor, porque senão não ia ter um jantar na casa de um leproso. Já haviam pensado nisso? Faz sentido, né? Vamos lá na casa de Simão, leproso, que vai ter um churrasco lá. Isso não aconteceria se ele ainda fosse leproso. Portanto, é razoável pensar que esse homem era um ex-leproso. Jesus está na casa de um ex-leproso chamado Simão, a seu convite para comer um jantar festivo, a 2 dias da Páscoa. E João nos conta que Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus, também estava na festa. Então veja que jantar, irmãos. Você está na casa de um ex-leproso, comendo ao lado de um ex-morto. Já começa assim o texto. Sabe o que isso me faz pensar? Nossas curas, a nossa cura, a cura das nossas doenças físicas, emocionais, e a nossa ressurreição, a nossa regeneração, a vida nova que recebemos do Senhor, é para ser celebrada, gente. A vida cristã, a vida que o Senhor nos dá, a vida sadia, a vida ressurreta, como a vida de Simão, como a vida de Lázaro, é para ser celebrada. Eu acho que vocês hão de convir e concordar comigo que nós, evangélicos, nós não sabemos nem celebrar e nem lamentar. A gente sabe reclamar, mas a gente não sabe lamentar o lamento bíblico. E a gente não sabe celebrar. Porque celebrar é participar da alegria do outro e fazer com que o outro participe da nossa alegria. Lá em casa a gente tem uma regra. Qualquer coisa boa que acontece, a gente celebra. Se não tiver no mês muito apertado, eu levo sushi. Mas se for um mês mal menos, eu levo esfirra. Mas a gente celebra. Passou de ano. Tirou a carta. Não sei o quê. Tirou 10. Pode crer que papai vai levar alguma coisa. A gente precisa aprender a celebrar. Você é uma pessoa que celebra a vida curada e a vida ressurreta que Jesus te deu? Celebrar é participar, é fazer com que os outros participem da sua alegria, abrir a sua casa, abrir o seu coração e dizer, venha celebrar comigo. E celebrar é participar da alegria dos outros. Eu desconfio, irmãos e irmãs, que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Vocês entenderam ou eu preciso desenhar? Quando alguém compra um carro novo, você passa lá com o seu, não quero ofender ninguém, né? Aí você fala assim, pelo menos o meu está pago. O cara deve estar com 2 Bíblias, a Bíblia que ele usa no culto e o...
Você não celebra, cara. O irmão comprou um carro novo, celebra. Fala, parabéns, que bacana, que coisa linda, me dá carona. Ar-condicionado, não sei o que lá, né? Celebre. Celebre a alegria dos outros. Isso é uma disciplina espiritual. O Simão abre a casa dele porque ele fora leproso, mas agora ele tinha saúde. O Lázaro está presente porque ele estivera morto, mas agora ele estava vivo. E eles chamam o autor da sua cura aquele que efetuou a sua ressurreição para comer junto. Em Lucas 15, a ideia que eu estou querendo comunicar para vocês fica ainda mais nítida, irmãos. Quando o pastor acha a ovelha, ele diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Quando a mulher acha a moeda perdida, ela diz, alegrai-vos, alegrem-se comigo, porque eu achei minha moeda perdida. Quando o filho volta, o pai diz, vamos matar o bezerro e vamos fazer churrasco, e nos alegrar, porque meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. A vida cristã tem que ser uma vida de celebração, mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue participar da alegria dos outros e não permite que os outros participem da nossa alegria. Essa história de Deus quer salvar a tua alma, ela é verdade até a segunda página. Porque Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua cabeça, Ele quer salvar o seu coração, Ele quer salvar a sua rotina. Da miséria, do varejo, das misérias do cotidiano, dessa vidinha medíocre que a gente tem, mapeada, dirigida, formulada, conduzida pelos algoritmos do Instagram, do Facebook, pela programação da TV a cabo. O Senhor quer te salvar integralmente para uma vida ressurreta e uma vida sadia. Verso 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele se encontrava reclinado à mesa. João diz que essa mulher era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que estava lá, o ressuscitado. Mateus e Marcos dizem que ela unge a cabeça de Jesus, mas João diz que ela unge os seus pés e seca com os cabelos. Então, nós temos aqui uma aparente divergência, mas é só aparente. Sabe por quê? Porque eu acho que as duas coisas aconteceram. Ela honrou o Senhor, ungindo a sua cabeça, que era um costume antigo. Lembra do Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando alguém chegava na casa, você passava um óleo na cabeça, como um jeito de dizer, você é bem-vindo, você é bem-vindo. E aí enchia o copo da pessoa com o melhor vinho. Já estou pensando aqui em sugerir que alguém me convide para essa experiência. Deixa eu olhar aqui para quem. Não, melhor não. Não é? Para não ser uma pregação enviesada. As duas coisas aconteceram. Ela honrou Jesus como um convidado especial daquela festa na casa de Simão, ex-leproso, com a presença de Lázaro, ex-morto. E ela humildemente fez aquilo que o servo mais humilde fazia, o doulos, o escravo, que era higienizar, acariciar, massagear os pés do convidado. Irmãos, Maria, seguindo João diz que é Maria, capítulo 12 do Evangelho de João. Mateus só diz que uma mulher. Maria fez uma coisa estupenda, muito maior do que o presente que o senhor Lameira me deu há 30 anos atrás. Sabem, eu fiz uma breve pesquisa no Google, um frasco de 11 ml de perfume de nardo puro. O texto diz que era um perfume muito caro, mas se a gente vai ler em João, era nardo puro. Era uma especiaria que vinha da Índia. Eu fiz a pesquisa essa semana, não faça agora. Preste atenção no sermão. R$ 441, 11 ml.
Alguns comentaristas, alguns estudiosos sugerem que aquele frasco, pela precificação que o Judas Iscariotes faz em João 12, o que ele diz? Que valia 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, de salário de um trabalhador braçal. Então, para valer um ano de trabalho, corresponder a um ano de salário de um trabalhador, não era 11 milímetros. Alguns comentaristas, alguns eruditos vão dizer que pelo menos tinha 500 ml. Faça a conta. Se 11 ml no Mercado Livre, depois eles vão dar uma oferta aqui para missões, custa R$441 de óleo puro de nardo puro, 500 ml chega a R$18 mil, R$20 mil. Mas a gente pode fazer essa conta usando a precificação do Judas. Porque o salário mínimo é R$1.400, não é? Se você fizer o cálculo, dá R$20 mil. Nós estamos falando de um ato estupendo. Ela pega a poupança dela. Ela pega tudo que ela tinha. Hoje, se um trabalhador braçal, se um auxiliar de serviços gerais tiver 20 mil na poupança, ele é um felizardo, porque não tem como guardar, ganhando salário mínimo. Então ela tinha uma poupança, algo que valeria hoje 20 mil. Há 2 dias da Páscoa, essa mulher vai na casa de um ex-leproso, de um ex-morto, seu irmão Lázaro, e ela surpreende todo mundo ali festejando, celebrando, aquela alegria toda, ela pega aquilo e quebra e derrama na cabeça do Senhor. Que coisa estupenda! E vejam, não era só o conteúdo de perfume de nardo puro que era caro, o próprio frasco. Maria podia fazer o seguinte: eu vou dar uma oferta, bem caprichada, mas eu vou guardar um pouquinho. Tipo Ananias e Safira. Lembra? Não, ela podia ter aberto assim e derramado assim, surpreendido. Ela ia, como disse Judas, ou os discípulos, desperdiçar 20 mil, mas ela desperdiça também o frasco, porque tinha refil. Aquele frasco era de alabastro, era caro, era uma pedra branca ou amarela que vinha de uma cidade do Egito que tinha esse nome. Tudo isso me encanta, tudo isso me atravessa, tudo isso me provoca quanto à mediocridade da minha devoção a Jesus. Porque ela pensa assim: olha, eu quero expressar o que o Senhor vai fazer por mim, vocês vão entender já já, com um ato de devoção e de adoração sem reservas. Para mim, pensou Maria, é tudo ou nada. Até onde a sua devoção é capaz de ir? Até onde o teu coração é capaz de derramar-se? Porque se a graça, gravem essa afirmação vai percorrer essa mensagem. Se a graça custa tudo para quem oferece, mas não custa nada para quem recebe, não há nenhuma coisa demasiada que você possa fazer em resposta à graça que te salvou. Não há! Não há! Eu fui pregar numa igreja presbiteriana em São José dos Campos. E o pastor disse: depois da última música, nós vamos ter um momento missionário. Eu falei: opa, sou missionário. Escolhi uma música. E o pastor chamou um jovem, falou assim: a família de um jovem que já havia sido enviado. Vamos orar por essa família. Eles estão se acostumando com a ideia do filho ter ido para o campo missionário. E vamos orar por ele. E aí o pastor disse o seguinte: olha, eu já ouvi muitas pessoas falando assim: pastor, eu não paro o emprego, tentei 3 faculdades, eu acho que Deus está me chamando para o campo missionário. Isso é o correspondente protestante para o que acontecia com a igreja católica. Não casou, vira freira. Então assim, isso é comum para a gente, né? E o pastor chama a família, e o pastor diz o seguinte: aqui estão os pais, aqui estão os irmãos desse nosso irmão, desse jovem, a foto do jovem. É extraordinário o chamado que Deus deu para esse jovem.
Ele formou-se com louvor no ITA e era engenheiro da Embraer. Carreira decolando. E um dia no culto, o Senhor o chamou para o campo missionário. Só faltou o pastor dizer: e ele quebrou o vaso de alabastro, contendo nardo puro aos pés do Senhor, e disse sim para o chamado de Deus. Se a graça custa tudo para quem oferece, mas nada para quem recebe, o que seria demasiado para você colocar aos pés de Jesus? Pense nisso. Nos versos 8 e 9, nós temos a reação dos discípulos. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? A palavra desperdício aqui é importante. Quantas vezes a gente pode olhar para alguém assim, que vai para o campo missionário, né? E a gente fala assim: poxa, aquele irmão ali vive de fé. A gente fala isso, mas mentalmente ou no coração a gente fala assim: tadinho. Né? Tadinho. Que desperdício. Primeiro, então, é essa atitude, mais do que blasé, é uma atitude feia, de um coração egoísta, distante das belezas e dos paradoxos e dos mistérios do reino de Deus. Essa mediocridade que nos oprime. Quando você vê alguém com a vida totalmente derramada aos pés do Senhor, ao invés de você celebrar, você fala: que desperdício. Uma moça tão bonita. Né? E aí o verso seguinte, pior ainda, porque envolve hipocrisia e cinismo. Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. O João, de novo, nos informa que quem fala isso é o senhor Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro. Marins, por favor, não se sinta constrangido. João diz que ele cuidava da bolsa. E ele falou assim: se ela tivesse dado esse dinheiro, a gente vendia e dava para os pobres. Instrumentalizando a ação social para encher o bolso dele. Jesus reage a essa hipocrisia e a esse cinismo. São duas coisas distintas, hipocrisia e cinismo. Hipocrisia é quando a gente quer expressar algo que a gente não é. Falar algo que a gente não sente. Entendem? A palavra vem do grego. Hipócrita era o ator. É uma máscara. A hipocrisia é uma vida mascarada. E o cinismo é pior ainda, eu acho. Porque o cinismo é o seguinte: aquela pessoa idosa, de meia idade como eu, que aí um jovem procura e fala assim: eu estou pensando em ir para a faculdade, eu estou pensando... Aí o cínico diz assim: não faz isso não vale a pena, isso não vai dar em nada. Esquece esse negócio, o negócio já era. Você tem uma frustração enorme na sua vida, você projeta essa frustração cinicamente. Por isso que um amigo meu uma vez disse algo que eu nunca mais esqueci: é melhor o idealismo da juventude do que o cinismo da velhice. Melhor o idealismo. Quando um jovem falar: eu estou pensando em ser pastor, não seja cínico. Não vá por essa vibe aí dos adolescentes. Não vá dizer assim: esse negócio de ser pastor não dá futuro não. Celebre, fale: eu vou orar por você, que o Senhor te capacite, que o Senhor te use. E Jesus reage, reta final da minha fala. Jesus responde com 4 afirmações. A primeira afirmação do Senhor está no verso 10. Percebendo isso, a reação, a resposta de Jesus, aquela fala cínica, aquela fala hipócrita, aquela fala vergonhosa dos discípulos, especialmente do senhor Judas Iscariotes. Verso 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela fez uma coisa boa para comigo. Aí, pastor Silas, eu fui lá para o grego. Ergon gar kalon.
ela fez uma coisa boa. Só que essa coisa boa aqui não é só ética, é também estética. É uma coisa assim, que tem um valor moral, que tem um valor ético. Uma coisa boa, que é o contrário de uma coisa má, mas também uma coisa bonita de ver. Aquilo que a gente fizer para o Senhor não deve ser só ético, tem que ser estético também. As pessoas têm que olhar e, ao invés de falar assim, que bom que você fez isso, elas têm que dizer assim, que bonito que você fez. Quem cozinha aqui, Eduardo, os cozinheiros aqui, sabe do que eu estou falando. Você faz lá uma paella maravilhosa, faz lá uma feijoada maravilhosa, mas quando eu olho assim, a coisa está feia, sabe, estou de dieta. Porque não basta fazer o bem, a gente tem que fazer o bem bem feito. Jesus, a primeira resposta, Jesus poderia ter dito outras coisas, mas ele fez questão de dizer, o que ela fez foi ético, mas também foi estético, foi bom, mas também foi belo. Vocês deviam se envergonhar. Você, Judas, deveria se envergonhar, porque o que você tem feito é feio, é ruim e é feio. Percebem como a gente pode aprofundar a nossa devoção, ela não ser apenas uma coisa boa, mas também uma coisa bela. Nosso amigo Manuel, lá em Framingham, recebeu uma pregadora aqui do Brasil. Estou tentando lembrar o nome dessa irmã. Uma senhora negra, pregadora. Quem? Bom, uma mulher de Deus. E ele a recebe para ela fazer uma série de conferências, para ela pregar num evento. E aí, de madrugada, ele levanta para ir no banheiro. E lá nos Estados Unidos, as casas têm um porão, assim. Que normalmente tem um quarto, tem uma suíte, onde ficam os hóspedes, não é? E ele vai assim no corredor. Quando ele vai no corredor, ele vê a luz acesa. Ele fala, esqueceram a luz aqui da sala. Aí, quando ele desce para olhar, a porta do quarto aberta, e aquela irmã orando, 3:30 da manhã, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, pregadora, conferencista, escritora, 3:30 da manhã, ela pedindo a bênção de Deus, para que quando ela abrisse a boca na manhã, no culto, não fosse palavra dela, mas fosse palavra de Deus, uma coisa boa, mas uma coisa bela. Segunda coisa que Jesus diz, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Muita gente olha para essa frase de Jesus e acha que Jesus está fazendo pouco caso com os pobres. Não, na verdade, ele está citando um texto lá de Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Sempre haverá pobres na terra. Ele está citando a Bíblia. Sempre haverá pobres na terra, porque a pobreza não é simplesmente falta de dinheiro. A pobreza é cognitiva. A pobreza é um fator complexo. Tem gente aqui mais preparada do que eu para falar sobre o fenômeno da pobreza. Ela tem a ver com a sociedade, com a forma como a sociedade vive. O nosso país é a 9ª economia do mundo. Mas a gente sai na periferia e parece que a gente está na África subsaariana. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita. Tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Jesus está dizendo o seguinte, não vem com essa conversa não, porque você sabe que sempre haverá pobreza. Até a consumação de todas as coisas, até o reino que já é, mas ainda não se concretizar, sempre haverá pobreza. Mas o que ela fez foi culto, foi adoração. E, irmãos, isso é muito importante. A ordem é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Não é amarás o próximo e depois amarás o Senhor teu Deus. Se você quiser amar o próximo, o pobre, antes de amar a Deus, você nem vai amar a Deus e nem vai amar o pobre, o próximo. Quando Jesus restaura Simão Pedro em João 21, o que ele diz? Simão, você ama as minhas ovelhas?
Ele diz isso. Simão, você ama o teu próximo? Simão, você ama os pobres? O que é que Jesus diz para Simão em João 21? Para Pedro: Simão, tu me amas. Porque o amor a Deus precede o amor ao próximo, aos mais necessitados. Porque senão a gente troca, põe um carro na frente dos bois, troca os pés pelas mãos. Percebem como esse texto é profundo? Percebe quantas coisas são atravessadas, são citadas, são lidadas pelo Senhor aqui nesse texto? Terceira coisa que ele diz: quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Olha que coisa, irmãos. Sabe o que aquela mulher entendeu? Por isso que eu falei que era o vislumbre de uma gramática nova para a nossa devoção, uma compreensão da nossa devoção. Maria, por causa do seu coração, por causa do seu afeto, por causa da gratidão que ela tinha por Jesus, por ter ressuscitado seu irmão, pela amizade que ele tinha com ela, com a sua irmã Marta, com o seu irmão Lázaro. E há quem diga que eles eram filhos de Simão, esse ex-leproso. Ela entendeu uma coisa que os olhos da razão, que a cabeça da religião não entendeu. Jesus seria crucificado como um criminoso. E o criminoso não tinha direito a embalsamamento, a ser embalsamado. Ele ficava na cruz. As aves de rapina iam corroendo o corpo, que ficava apodrecendo nas vias. Jesus ia ser jogado numa vala comum, no Hades, que era um lugar, uma região onde corpos de criminosos eram jogados. Maria entendeu isso e ela pensou assim: o meu Salvador não merece ser sepultado como um criminoso. E Jesus revela a intenção do coração de Maria e diz assim: o que ela fez foi preparar o meu corpo para o sepultamento. Os olhos do nosso coração entendem coisas que a cabeça religiosa... Gente, posso fazer um elogio para vocês? Assim, só que não. Crente é muito cabeçudo. Vira para o lado e fala para o seu irmão: você é muito cabeçudo. Eu sou cabeçudo mesmo aqui, literalmente, né? O que eu quero dizer com isso? Que denúncia é essa que eu faço? A gente cresceu na igreja, a gente conhece a Bíblia. O pastor sobe aqui, o sabiá: irmãos, vamos ler hoje e meditar hoje no Salmo 23. Aí o cabeçudo do seu lado fala: ih, de novo. Ele sabe tudo de Bíblia. Ele não se permite ser surpreendido pelo Senhor. Maria entendeu aquela situação ali com um olhar diferente. É por isso que Pascal, filósofo francês, diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você precisa, não é só de um coração novo, você precisa de uma cabeça nova. Amém ou não? Sentir firmeza não, como se diz no Rio de Janeiro, né? 4 coisas que o Senhor disse. Ela fez uma coisa boa. Ela está preparando os pobres, vocês sempre têm convosco. Terceira coisa, ela está preparando o meu corpo. Quando derramou esse perfume, verso 12, sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Só os ricos tinham direito a um túmulo. É por isso que José de Arimateia, um seguidor, ainda que à distância de Jesus, permite que Jesus seja sepultado de forma digna na sepultura da sua família, no seu jazigo pessoal, que era uma caverna. Imagina aquele pessoal ouvindo no meio do jantar assim, aquela cena. Você consegue imaginar essa cena? Está todo mundo comendo ali. E aí, de repente, Maria faz essa
ação tão surpreendente. Tem esse burburinho, Judas puxa essa conversa hipócrita e cínica. Jesus responde essas coisas e por fim ele diz assim: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Pelo menos algumas coisas aqui a gente termina. Primeira delas, essa mensagem, essa narrativa não é sobre a devoção de Maria, é sobre o evangelho. O evangelho é essa notícia da graça de Deus. Você estava indo para o inferno. E o Senhor, com mão forte, te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. E sabe o que você fez para isso? Eu sei, pastor, eu fui num culto, aí alguém tocou no piano aquele hino. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E aí eu falei, pensando bem, não sei se Deus existe. Pensou igual o Pascal também. Se Deus não existe e eu me tornar crente, eu não vou perder nada quando eu morrer. Mas se Deus existe e eu for ateu, agnóstico, incrédulo, aí eu vou dançar. Então, na dúvida, é melhor me tornar crente. E fui à frente, pastor, e aceitei Jesus. Não é assim o evangelho. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. A nossa resposta, a nossa decisão foi uma resposta à ação do Senhor. O evangelho, Jesus diz, onde esse evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado. O evangelho é a mensagem de que eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino. Eu sou pior do que eu acredito. A gente se torna crente, a gente vira crente, como se diz por aí, e a gente começa a se achar mais importante, porque a gente tem uma ética nova, porque a gente tem uma ética do não ao álcool, não ao tabaco, não ao sexo, logo eu sou melhor do que os outros. Maria nos surpreende, ela vai para além disso, dessa religiosidade. Ela faz algo a partir do coração, ela mostra que o coração dela foi mais tocado do que a ética dela, ela mostra que o coração dela compreendia as coisas de uma forma que os outros religiosos ali não compreendiam. Enquanto a nossa relação com Jesus for simplesmente a concordância com uma doutrina, a gente não vai entender o mistério do Evangelho. Enquanto o nosso relacionamento com Jesus for a mera observância de um código moral, a gente não vai entender o mistério da Páscoa. Enquanto o nosso relacionamento com Jesus for reduzido a um ritualismo de domingo, nós não vamos entender o que Ele fez por nós na cruz, irmãos. É preciso mais. O nosso coração precisa ser tocado pelo Evangelho. Esse texto é mais do que sobre a devoção de Maria. É sobre esse Evangelho. Repito a frase que eu já citei 2 vezes. Se a graça custa tudo para quem oferece e não custa nada para quem recebe, então nada que fizermos será demais, será demasiado em resposta à graça de Deus. Às vezes eu escuto assim, pastor, eu estou vindo aqui frequentar essa igreja, estou congregando aqui, mas sabe, pastor, eu não quero me envolver com nada, pastor. Eu vim de uma igreja lá que tinha não sei o que lá, e eu quero só ser um consumidor de religião. Quero dizer que você não é bem-vindo nessa igreja. Nunca falei isso. Porque aqui todos somos servos de Jesus. Aqui todos somos adoradores de Jesus. Amém? A devoção de Maria me toca, me inspira, me comove, me prepara para celebrar a Páscoa, porque ela deu o melhor que ela tinha. Aliás, ela não deu só o melhor que ela tinha, ela deu tudo o que ela tinha.
Fiquei pensando, qual é a coisa mais cara, mais difícil, mais custosa que a gente poderia dar para o Senhor hoje em dia? E eu tenho lido um teólogo português que tem me abençoado muito, chamado José Tolentino Mendonça. Ele tem um livro sobre remir o tempo. E essa meditação me surpreendeu, irmãos e irmãs. A coisa mais preciosa que você pode dar para o Senhor é o seu tempo, sabia? É a sua atenção. Se você conversar com filhos que cresceram num ambiente familiar disfuncional, sem amor, certamente você vai ouvir essa história. Ah, meu pai me deu tudo, me deu roupa, me deu tênis caro, estudei nas melhores escolas. Ele só não estava presente na minha vida. Quem aqui já ouviu algo parecido? Acho que todo mundo aqui. Talvez no momento que a gente está vivendo, em que a gente tem tempo para as redes sociais, que a gente tem tempo para ficar transmitindo fotinho de gatinho com coração, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeos e mais vídeos, alguns até que não procedem. Tempo que a gente maratona tantas séries, tempo que a gente faz tanta coisa. Talvez a coisa mais preciosa que você possa colocar aos pés de Jesus seja o teu tempo. Como assim, pastor? Aqui eu fecho e faço uma conexão, um link, um vínculo com a série de mensagens que a gente acabou no domingo passado, a coisa mais importante sobre a oração. Orar é abrir o nosso coração para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Orar, portanto, é abrir espaço para Jesus na nossa agenda. Orar, estou lembrando da nossa conversa, Mauro. Orar é dar prioridade para Jesus quando o dia começa. E terminar agradecendo Jesus quando o dia termina. Talvez o perfume de nardo puro que você possa derramar, inclusive quebrar o frasco, nesse tempo hiperconectado que a gente vive hoje, seja tão somente e sobretudo o nosso tempo. Que o teu filho mais precisa de você é do tempo. Ah, mas espera aí, pastor. Eu prefiro o tempo de qualidade do que o tempo de quantidade. Presta atenção em algo aqui interessante. O cronos é uma palavra grega para tempos. Ele é o tempo quantitativo, cronos, cronológico, tá? Cronograma, cronos, quantitativo. Kairos é o tempo qualitativo. Mas o kairos depende do cronos. Se você quiser ter um tempo de cronos com o seu filho, você tem que colocá-lo, kairos com o teu filho, você tem que colocar no seu cronos. Semana passada eu reencontrei um amigo, quando o filho hoje terminou a faculdade, a filha é médica, mas eles eram meninos, 10, 12 anos, e um dia o pai chegou, ele era auditor de uma grande empresa americana, saía cedo, chegava tarde, irmão em Cristo. E aí o filho falou assim, pai, você me leva no McDonald's? Aí o pai falou, filho, já abrindo o laptop na sala de novo, tirando a gravata e abrindo o laptop para continuar trabalhando. Filho, hoje não dá, filho, amanhã, pode ser amanhã? Hoje o papai está enrolado aqui, amanhã. Aí o filho, eles fazem uma carinha, né, irmãos? Parece o gato de botas lá do Shrek, né? Faz um olhinho assim, né? Ou então, lá em casa, eles deixavam o ombro cair. Eu falava, hoje não dá. Ele falava. Aí, no outro dia, ele chegou e falou, pai, você me leva no McDonald's hoje? Ô, filho, sabe o que é, filho? Deu um problema, o papai tem que mandar esse relatório aqui. Você sabe que a internet de escada naquela época demora. Estou tentando aqui. Aí, no terceiro dia, ele falou, pai, ô, filho, tudo bem? Boa noite, cheguei, tal. Pai, você me leva hoje no McDonald's? Aí ele falou, filho, amanhã, filho. Aí o filho olha para o pai, esse meu amigo, e diz assim, pai, hoje é amanhã. O Heraldo.
Hoje é amanhã. Caramba! Tem que usar uma palavra em hebraico, né? É profético. O que você está fazendo hoje vai repercutir no amanhã do seu filho. A melhor coisa que você pode dar para alguém é ouvir, é gastar tempo cronológico e cairótico. A melhor coisa, talvez, que você possa fazer por Jesus hoje é colocar Jesus na sua agenda de novo, e não apenas um domingo, quando você pode. Quando você pode. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A devoção de Maria me toca. A devoção de Maria me inspira. A devoção de Maria me apresenta a grandeza, a supremacia, a majestade, a beleza do Evangelho, que diz que a graça custou tudo para aquele que nos ofereceu, a Cristo Jesus. Mas não custou nada para nós. É por isso que a gente não valoriza a graça. A gente barateia a graça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir perdão. Vamos rever a nossa agenda, as nossas prioridades, a nossa hipocrisia, o nosso cinismo, a nossa falta de celebração. Nós fomos salvos, vivemos uma vida ressurreta, fomos curados, vivemos uma vida sadia. Por que não celebrar essa vida? O que é para você esse vaso de alabastro com perfume de nardo puro, caríssimo? Eu repito, eu suspeito que seja o tempo. É mais fácil fazer um pix do que parar para ouvir. Outro dia alguém me disse assim, nós pastores colocamos culpa nas pessoas. Não, 1000 vezes não. Nós retiramos a culpa porque apresentamos o poder purificador do sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Maria tinha uma poupança, ou talvez um investimento em renda fixa, para trazer para a nossa realidade. Ela tinha uma previdência privada. Ela tinha um frasco de perfume que ela comprou depois de muita luta, que era a sua garantia para o futuro. E quando ela percebe que o seu Senhor seria crucificado e depois sepultado como um criminoso, diz ele, que ela diz, não, eu vou embalsamar o meu Senhor com aquilo que eu tenho de mais precioso. Ela fez uma coisa boa e uma coisa bela. E o que ela fez, diz o Senhor, verso 13, 20 séculos depois, o perfume daquele frasco ainda pode ser sentido nessa manhã. 20 séculos não dispersaram o perfume que Maria derramou sobre os seus cabelos, Senhor, para te honrar, para te adorar, para te bendizer, para que o seu amor não fosse apenas uma questão de palavras numa canção. Ah, Jesus, me dá o coração dessa mulher, Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Eu reconsagro, Senhor, meu tempo para o Senhor. Eu reconsagro o meu futuro para o Senhor. E eu fico pensando nos jovens aqui. Se eu que vou fazer 55 anos, Pai, posso consagrar os próximos anos e décadas, se o Senhor permitir, para a Tua glória. Imagina os jovens e adolescentes aqui presentes.
Senhor, me perdoa quando muitas vezes, hipócrita ou cinicamente, eu chamei de desperdício o que eu via outras pessoas fazerem, julgando-as vergonhosamente. Nós julgamos irmãos de outras denominações, nós julgamos pessoas que fazem atos de devoção, nós julgamos, Pai, porque somos pecadores. Mas esse Evangelho, a respeito do qual o Senhor falou para os discípulos naquela noite, nos atrai novamente a Ti nessa manhã. Ó Deus, bendito seja o Teu nome. É nesse nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.